Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mandicast. Mandicast, nosso programa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que está na plataforma do YouTube e nas mídias sociais. Você já conhece o nosso Mandicast aqui, famoso. E hoje eu tenho aqui um professor famoso, tanto quanto o nosso Mandicast. Um convidado muito especial, vindo diretamente de Portugal, professor convidado aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que vai falar sobre odontologia e sono. Uma área muito recente e pouco explorada ainda, e com grandes possibilidades para o cirurgião dentista. Obrigado, professor Miguel. Professor Miguel Meire Cruz, ele é médico-dentista pela Universidade Egas Moniz de Lisboa, especialista europeu em medicina do sono pela European Sleep Research Society, mestre em ciências do sono pela Faculdade de Medicina de Lisboa, coordenador da unidade de sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa e também professor aqui, convidado da Faculdade São Leopoldo Mandic. Obrigadão, professor Miguel. Obrigado. E a gente podia começar com essa pegada, e o sono e a odontologia. Qual que é a importância de um bom sono e o impacto disso na odontologia? Bem, na realidade, o sono e a odontologia estão ligados em múltiplos aspectos. Em primeiro lugar, é evidente que o odontólogo, o médico-dentista, como nós chamamos em Portugal, tem, a meu ver, tanto a obrigação nos cuidados primários, na identificação de alguns problemas crónicos, nomeadamente a apneia obstrutiva do sono, a insónia, as perturbações outras que existem durante o sono, quanto qualquer outro clínico que possa lidar com a saúde de um ser global. Por outro lado, existem situações específicas e circunstâncias particulares da odontologia que a ligam diretamente ao sono. O contexto terapêutico da apneia obstrutiva do sono, antes do terapêutico, o diagnóstico, portanto, os dentistas são aqueles que mais facilmente e mais frequentemente olham para a boca do paciente, que é porta de entrada para a via aérea. Via aérea é essa que muitas vezes, quando comprometida no seu funcionamento ou na sua estrutura, desencadeia uma patologia conhecida por apneia obstrutiva do sono, ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, e que prejudica cerca de 1/3 da população, tanto quanto se sabe dos dados epidemiológicos. Do ponto de vista terapêutico, também, evidentemente, uma das modalidades terapêuticas mais reconhecidas neste momento para a apneia obstrutiva do sono é a utilização de aparelhos intraorais de avanço mandibular que favorecem o aumento da patência da via aérea e, com isso, o tratamento ou controle dos eventos respiratórios. E, por outro lado, aquele bruxismo, aquele conjunto de eventos mastigatórios que na controvérsia atual se discute se é doença, se não é doença, se é um comportamento apenas, é algo que é tratado quando surge durante o sono, de forma peculiar em relação àquilo que é tratado quando surge durante a vigília, por motivos óbvios e discutidos amplamente, mas o dentista com especialização em medicina do sono pode fazer a diferença na avaliação diagnóstica, na avaliação clínica, na terapêutica eficaz e, por fim, e estas são as 3 grandes dimensões da medicina do sono associada à medicina dentária, à odontologia, a interação entre o sono e a dor. E nós temos quadros de dor orofacial que são das mais importantes do ponto de vista de impacto clínico para o paciente e altamente prevalentes na sociedade, que fazem com que os pacientes vão à consulta e tenham um prejuízo na qualidade de vida. Essa doença crónica relacionada com a dor orofacial é muito estimulada também pelo déficit de sono, pelo sono inadequado ou pelas doenças do sono que podem existir, e existe um ciclo vicioso que pode, desde que interpretado adequadamente e desde que diagnosticado adequadamente, pode ser tratado também de forma eficaz pelo dentista e pelos colegas a quem referencia. Nossa, muita coisa, né, para trabalhar. E o ronco, ele é um sinal importante dentro dessa área? Tem sido também um aspecto controverso porque, durante muito tempo, algumas escolas defenderam que nenhum roncar era benigno. Durante algum tempo inicial, nos primórdios da medicina do sono, definia-se até como roncar isolado ou benigno, e depois houve um senhor, Christian Guilleminot, que defendeu durante muito tempo que nenhum roncar é benigno. Eu, pessoalmente, não partilho dessa opinião. Eu penso que, neste momento, nós não temos matéria para definir quando é que o roncar deixa de ser benigno ou deixa de ser inocente para passar a ser prejudicial. Não existem estudos feitos. No ano passado publiquei, eu e um dos pais da medicina do sono, o professor Meyer Krieger, publicámos, e o professor Rodolfo Soca, publicámos exatamente uma provocação editorial que era How much is too much, que é quanto de ronco é que é demasiado para aferirmos doença. E, portanto, isto ainda está aberto em discussão. O que se sabe é que o roncar é uma condição altamente prevalente no contexto da apneia obstrutiva do sono. Mas também sabemos que o não roncar não significa a ausência da apneia obstrutiva do sono, porque 20% dos pacientes
com apneia obstrutiva do sono não roncam. Mas como é muito habitual, claro que é um sinal que nos leva à necessidade de suspeição desta patologia tão grave que é a apneia do sono, e tão grave porque se associa a comorbidades cardiovasculares, metabólicas e a mortalidade precoce, e portanto deve ser identificada, e acidentes de viação, etc., deve ser identificada atempadamente e tratada adequadamente na pediatria e na medicina de adultos. E pensando em sono, assim, e a insônia, aonde que ela se encaixa nisso? Ela é uma patologia? A insônia pode surgir como patologia ou como sintoma. Tá. E na realidade, quando nós olhamos para a medicina do sono, que eu costumo afirmar como a medicina interna da noite, pela multiplicidade de interações que tem com os diversos órgãos e sistemas, a insônia é talvez a condição, antes até da apneia obstrutiva do sono, mais prevalente em termos clínicos de sono. Como sintoma, sem dúvida, como doença, também muito prevalente. E o que é importante, talvez mais no contexto da odontologia aplicada ao sono, é que muito frequentemente, e nós temos publicado muito sobre isso agora recentemente, muito recentemente se explorou com mais afinco uma associação de comorbidade entre a insónia e a apneia do sono. Muitas vezes nós tratamos a apneia do sono com o CPAP, com aparelhos intraorais, com cirurgias, e existem a manutenção de alguns eventos, a manutenção de algumas queixas do paciente que durante muito tempo foram desvalorizados e pouco buscados em relação a outros diagnósticos possíveis. Sabemos hoje que cerca de 40% a 50% dos pacientes com patologia respiratória obstrutiva durante o sono têm insónia também. E quando não tratamos, ou quando não vemos pelo menos o paciente neste global de interação, perdemos oportunidades diagnósticas assertivas e perdemos também oportunidades de tratar o paciente o melhor que podemos. A má qualidade do sono, o ronco, a apneia obstrutiva, ela também influencia na dor. Em que sentido de dor que isso influencia no paciente? Em primeiro lugar, pela simples razão de que não dormir bem aumenta a excitação cerebral, aumenta, por exemplo, neurotransmissores como o glutamato, portanto, o neurotransmissor que se conhece mais excitatório do sistema nervoso central, e com isso inibe a inibição das vias descendentes moduladoras da dor, por exemplo, na dor crónica. E isso faz com que os pacientes que durmam mal e que tenham dor crónica tenham maior percepção de dor e mais intensidade dessa dor. Isto a somar a eventuais perfis catastróficos que o facto de terem dor, de terem uma coisa que incomoda todos os dias e de terem déficit de sono todos os dias e até do ponto de vista biopsicossocial, portanto, chegarem à cama, olharem para o travesseiro e pensarem lá vai ser outra noite em claro, isto interage de uma forma muito complexa, que aliás nós temos estudado, para mostrar que até do ponto de vista imunitário, da interação do sistema neuroimune, da libertação de mediadores pró-inflamatórios que podem interagir com outros degraus de sistemas, existe uma interação grande, quer do ponto de vista da intensidade da dor, quer do ponto de vista de comportamento em relação à dor, da perspectiva de inconformismo em relação ao tratamento e até aquele efeito que é pouco estudado e que tem muito valor, o efeito placebo. Sabemos que os pacientes que dormem menos têm menos valorização do efeito placebo em relação aos pacientes que dormem melhor. E isto sem contar com os efeitos metabólicos, partilhados também entre a dor crónica, porque a dor crónica ativa o sistema nervoso simpático, ativa um risco cardiovascular que também tem sido pouco valorizado neste contexto e que, porventura, com a interação do sistema neuroimune e a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, se o déficit de sono for devido à apneia do sono, isto acumula fatores de risco, não é? E a insónia também. Portanto, acumula, por exemplo, fator de risco cardiometabólico. Sim. E outros. E nós temos um relógio biológico que regula o sono. Como que o cirurgião dentista ele pode trabalhar com isso? É curiosa essa pergunta. É uma ótima pergunta porque vem a calhar mesmo num projeto que estamos agora a desenvolver aqui na São Leopoldo Mandic com um conjunto de 3 alunas em que nós vamos explorar alguns resultados preliminares que tivemos com um simples modelo experimental interessante. Em primeiro lugar, o nosso principal Zeitgeber, como os alemães chamaram ao dador de tempo, é o Sol. E o Sol varia de luminosidade desde que nasce pela manhã, branco-azul, até ficar laranjado, avermelhado durante a noite. E isso faz com que as nossas células, algumas células especializadas da retina fotoativadas, percebam em que momento do dia estamos e isso vai identificar um relógio mestre no nosso núcleo supracasmático do hipotálamo, que avisa todos os órgãos e sistemas do seu tempo interno. Há algumas condições que fazem que esse relógio esteja desviado. Por exemplo, eu vir de Portugal para aqui e ter 3 horas de diferença de Portugal, ou dormir durante um tempo, ter uma insónia que durante um tempo me vai causar um desvio desse relógio, etc.
Mas existem coisas que se pensa menos. Por exemplo, alguns pacientes que têm insónia, quando esses pacientes insomnes, com insónia clínica significativa, vão à consulta de odontologia nos horários tardios, nomeadamente ao início da noite, a incidência da luminosidade do equipamento odontológico sobre a sua retina do olho, o que está a dizer é: atenção, não é a altura de dormir. Portanto, não vamos aumentar a secreção de melatonina, que é a pista para iniciar o sono. Não, ainda é dia. E esses doentes com insónia, e provavelmente os outros pacientes mesmo sem insónia, têm um impacto significativo disto. Então nós agora estamos a testar este impacto na insónia, no sistema cardiovascular e na depressão. E estamos a tentar observar de que forma é que esta consulta, por exemplo, a consulta odontológica, pode, em termos de guidelines, ser ou merecer alguma atenção e de definição em relação a determinadas subpopulações, com insónia, com patologia diversa, não devem ser atendidos neste horário ou devem-se ter cuidados em determinados horários, porque pode constituir um risco acrescido para a insónia ou para a exacerbação dessa insónia e de outros sintomas. Olha só, que bacana. Muito legal, muito interessante. Queria agradecer aqui bastante o professor Miguel Meire Cruz, professor convidado aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandique, professor internacional aqui no nosso programa, essa internacionalização da São Leopoldo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Um assunto muito interessante. Você viu que tem muita coisa que a gente ainda tem que aprender e que a odontologia pode explorar. Se você gostou desse nosso programa internacional e sonífero, deixa aqui um like para nós. Deixa também lá, aperta o sinalzinho lá, o sininho, né, para você receber sempre as nossas novidades. Lembrando que o Mandicast vai sempre ao ar às terças-feiras, às 19 horas. Um bom sono a todos.